Saudações, professores e professoras da EJA. Meu nome é Marcos Mesquita, trabalho como formador da disciplina de PTPS da EJA e estamos hoje aqui com o objetivo de passar algumas orientações para vocês com relação ao que seria o início do nosso ciclo de atividades em sala de aula. Então a gente resolveu fazer essa orientação inicial para que a gente possa entregar para vocês alguns materiais que vocês vão utilizar, que vão estar disponíveis no Drive do Google, como eu vou explicar no final desse vídeo. Nós vamos realizar essa atividade de hoje dividindo os momentos, primeiro, em apresentação da disciplina de PTPS, segundo, em metodologia e planejamento, uma síntese básica, terceiro, vamos falar sobre a matriz curricular da disciplina. Quarto, vamos falar sobre alguns pontos fundamentais dos conteúdos iniciais com relação à unidade 1. O quinto ponto será sobre o sistema avaliativo da disciplina. O sexto ponto, eu vou apresentar os materiais disponibilizados na plataforma ou no Drive do Google, para que vocês possam estar utilizando durante as aulas que vocês vão preparar e realizar em sala de aula. Então a gente vai apresentar a apostila, que vai estar disponível para baixar, os planos de aula que vão estar prontos. Inicialmente a gente vai, como eu já disse, trabalhar somente a unidade 1 e também os instrumentais de avaliação e o mapa de avaliações. Em relação à apresentação da disciplina, eu queria destacar que a sigla PTPS significa Preparação para o Trabalho e Prática Social. O objetivo dessa proposta é que nessa primeira parte, Preparação para o Trabalho, a gente destaque alguns pontos da empregabilidade, a preparação que o indivíduo necessita para acessar o mercado de trabalho, para se apresentar diante de uma empresa ou diante de uma repartição pública, que ele saiba minimamente os requisitos de postura profissional, os documentos que ele vai precisar estar desenvolvendo dentro do mercado de trabalho, e a questão da prática social, que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina também, que é fundamental para que ele possa compreender o potencial dele na prática. Quando a gente realiza essa prática social, a gente vai desenvolver, tanto na teoria como na prática, as competências e as habilidades que o trabalhador precisa compreender para ser melhor recebido pelo mercado, pelo mundo do trabalho. A carga horária dessa disciplina é de 236 horas, o total de aulas são 118 e vocês vão estar trabalhando com 3 aulas por semana de 2 horas aula. Total de 100 minutos. Os princípios norteadores dessa disciplina, para que vocês possam compreender mais rapidamente a proposta, né, o fundamento filosófico da disciplina, é identidade, que tem a ver com o aprender a ser, dos 4 pilares da educação, comunidade, que tem a ver com o aprender a conviver, trabalho, que tem a ver com o aprender a fazer, e pesquisa, que tem a ver com o aprender a conhecer. É fundamental que a gente compreenda que o foco de qualquer proposta que a gente venha realizar dentro dessa disciplina é a identidade. Primeiro, um olhar para si, o olhar do ser para si mesmo, uma questão do autoconhecimento. Ele vai procurar reconhecer o seu potencial, reconhecer as suas debilidades ou as suas fraquezas, para que ele possa superar isso e desenvolver melhor as suas forças, as suas características positivas. Depois, num segundo momento, a gente vai estar fazendo um olhar para a comunidade, né? Ou seja, é a extensão dessa identidade do indivíduo dentro do espaço onde ele convive, que ele já conviveu, que ele cresceu, onde ele formou a sua história. Então ele vai procurar olhar para essa comunidade para reconhecer também uma parte da sua identidade, já que ela foi formada por parte dessa comunidade.
E aí depois o trabalho, que já diz respeito à sociedade em si, que é o que eu vou levar como proposta da minha própria identidade para a sociedade com a minha força de trabalho. Então aí a gente já vai estar aplicando as habilidades, as competências na prática, a questão do fazer, que é também conhecido como o saber fazer. É fundamental que a gente tenha o conhecimento teórico, conceitual, mas também é fundamental que a gente saiba como aplicá-lo. E os fazeres, eles são saberes importantes para o desenvolvimento do ser humano de modo geral e a sua inserção no mercado de trabalho. E o quarto aspecto, que é a pesquisa, que diz respeito ao aprender a conhecer. A gente precisa não só do conhecimento, mas compreender as ferramentas desse conhecimento, as ferramentas para adquirir esse conhecimento, as ferramentas para refletir esse conhecimento, para desenvolver esse conhecimento no nosso dia a dia, na prática, na realidade da vida. E aí a gente vê na sequência a questão dos 4 pilares que eu já citei: o aprender a ser, o aprender a conhecer, o aprender a conviver, o aprender a fazer, em sincronia, para que a gente possa realizar essa disciplina da melhor forma. Não é uma disciplina meramente conceitual, teórica. A proposta é que a gente consiga fazer um desenvolvimento desses 4 aspectos na prática, no dia a dia, que a gente possa estar aprendendo a fazer, aprendendo a conviver, aprendendo a conhecer através da pesquisa, que é uma coisa que normalmente só aparece para a gente no final da universidade, através do TCC, mas que a escola deveria estar propondo também nas suas diferentes modalidades, e a EJA já tem um público que permite totalmente a gente estar trabalhando isso. Então, existe aí no slide alguns destaques com relação aos 4 pilares que eu não vou me deter aqui, porque a gente tem pouco tempo nesse vídeo. A proposta não é se aprofundar muito, mas sim que esse slide vai estar disponível para vocês também no Drive. Depois vocês podem pegar para dar uma estudada, para dar uma olhada, para revisar o que a gente está propondo aqui no vídeo. E aí tem algumas pautas relacionadas com os 4 pilares da educação, como o aprender a ser, o aprender a conhecer, e no slide seguinte, o aprender a conviver e o aprender a fazer, já bem relacionado com o que eu vinha explicando inicialmente. E aí a gente encerra essa visão dos 4 pilares, mostrando que o aprender a ser tem a ver com o eu sinto, o aprender a conhecer eu penso, o aprender a fazer eu faço, o aprender a conviver nós sentimos, pensamos e fazemos em conjunto. A gente está muito focado dentro do processo educacional no eu penso, né? Mas nós somos, como seres humanos, nós também sentimos, nós também temos que fazer, nós temos que trabalhar. Então, não é só uma questão de pensar, é uma questão de trabalhar o pensar, o sentir e o fazer, e saber harmonizar esses aspectos dentro da convivência social. Ok, agora na sequência a gente vai apresentar a matriz do primeiro bimestre. Prestem atenção que são apenas as aulas do primeiro bimestre. Eu não vou entrar no ano todo para não confundir, não tem necessidade da gente fazer isso agora, já que a gente vai fazer durante a formação, durante o ano. Então, primeira coisa importante para os veteranos de PTPS e para os novatos: não usem o material do ano passado nem dos anos anteriores, porque a matriz foi refeita para 2021, a apostila foi reorganizada e os planos também. Então essa matriz que eu vou apresentar é diferente dos anos anteriores. Estamos falando de 2021, material novo, e a apostila também vai ser outra. Então não é conveniente aproveitar o material dos anos anteriores, salvo se você ainda não recebeu o material, não recebeu acesso ao material de 2021, seja digital ou impresso. Inicialmente vocês vão receber digital, né, para trabalhar com os arquivos. Então, rapidamente eu estou apresentando aí para vocês
o primeiro bimestre, cujo nome, né, o título do primeiro bimestre é Mundo do Trabalho e Identidade Pessoal. Vocês estão vendo aí só as primeiras 16 aulas. Em amarelo, as aulas que vão falar sobre o mundo e o mercado de trabalho, né, fazendo aí essa diferença. E as 3 aulas em cinza, que vão fazer uma introdução básica à informática. Por quê? Porque eles vão precisar minimamente saber mexer no computador, em alguns aplicativos, para que eles possam construir alguns materiais das aulas de PTPS. Então, por exemplo, na hora que ele vai fazer um currículo, né? Ele vai ter que aprender a fazer currículo nessa disciplina. Então, ele tem que saber mexer no software de texto. Ele vai precisar fazer apresentações nas aulas onde ele vai se apresentar, trabalhos que ele vai se apresentar. Então, é interessante ele saber mexer no PowerPoint para fazer apresentações projetadas, né, no slide. Então, algumas aulas de informática vão aparecer, bem menos do que nos anos anteriores. Nós reduzimos muito a pedido dos professores nos anos anteriores, ampliamos a carga horária de PTPS e diminuímos a carga horária de informática voltada para PTPS. Então, como eu estou dizendo, essa primeira imagem aí, vocês podem até parar depois para olhar para o vídeo, porque eu não vou ler, não faz sentido aqui eu ler. Eu apenas estou apresentando antes da formação para vocês terem uma noção dos temas que vão vir no início do primeiro bimestre, com essas 16 aulas, que são 30. No final do primeiro bimestre vamos ter trabalhado 30 aulas, né? Então, não é interessante a gente se atrasar no cronograma, deixando uma parte da aula para ser dada depois. Por quê? Porque já foi pensado o número de aulas para o calendário letivo, do ano letivo. Então, se você começar a acumular aulas porque sobrou alguma coisa para ser dado em outra, você vai tomar o tempo da outra e não vai terminar nunca, vai virar uma bola de neve, né? Então, trabalhem aí essas questões iniciais de inserção no mercado e no mundo do trabalho. Depois, 3 aulas de informática. Vamos ter na sequência, como vocês estão vendo ainda no primeiro bimestre, mesma temática, só que agora entrando nas outras 14 aulas para completar as 30, onde nessa primeira parte em azul a gente tem temas voltados para o autoconhecimento, identidade, valorização pessoal, desenvolvimento humano, um olhar para si, para que ele se reconheça, se valorize, aumente seu potencial de autoestima e possa oferecer uma melhor condição dentro do seu trabalho. Na sequência, em verde claro, a gente vê os temas de comunicação. Todos os temas a seguir são comunicação. Comunicação é uma ferramenta fundamental dentro do mercado de trabalho. Tanto a comunicação escrita, que é a mais visada, mas também a comunicação falada, né? E outros tipos de comunicação, como são as comunicações das redes sociais, a comunicação que acontece dentro da internet de modo geral, que é muito importante. Então, essas temáticas são todas voltadas para preparar esse aluno para o mundo e o mercado de trabalho. Então, nesse primeiro bimestre, o foco vai ser basicamente, como o próprio nome da unidade está dizendo, mundo do trabalho e identidade pessoal. Por que pessoal? Porque depois a gente vai trabalhar a identidade do outro, a gente vai trabalhar a identidade social, vão vir outras temáticas nos próximos bimestres, né, que a gente vai ampliar esses conceitos.
Lembrando sempre que o material que a gente está propondo, o currículo, que são as aulas que vocês vão receber de orientação, ele é um currículo fixo, que é um currículo da Secretaria de Educação para a EJA. Mas o conteúdo das aulas, eles podem ser enriquecidos com o material que vocês queiram trazer para acrescentar, para enriquecer. Os planos de aula podem ser adaptados com outros vídeos, com outras propostas que vocês encontrarem, acharem melhor, que vocês já conhecem, que vocês pesquisaram. Não tem problema a gente fazer algumas adaptações no conteúdo das aulas e nos planos, na sugestão dos planos. Na primeira formação, a gente vai trabalhar essa unidade 1 com mais detalhes, com mais aprofundamento, então eu não vou entrar aqui em detalhes que a gente não tem tempo para isso. Faço um destaque na sequência sobre os eixos temáticos relacionados com os conteúdos. A gente vai estar trabalhando, como eu já falei, né, quando eu comentei sobre os eixos norteadores, os princípios norteadores, falei que a gente vai trabalhar identidade e autoconhecimento, vamos trabalhar empregabilidade, que diz respeito às dimensões do trabalho, vamos trabalhar cidadania e contexto social, que é fundamental para o indivíduo conhecer seus direitos e deveres dentro da sociedade e do mercado de trabalho. Vamos trabalhar empreendedorismo social, que o empreendedorismo ele tem várias facetas, não é somente o empreendedorismo de negócios, que a gente está acostumado a ver os cursos do Sebrae, mas também existe o empreendedorismo social, que é voltado para o desenvolvimento de projetos sociais nas comunidades, e a gente vai trabalhar isso na nossa disciplina na prática. Nós vamos ter um momento da nossa disciplina onde a gente vai pensar, escrever e executar um projeto social em equipe. Também nós vamos trabalhar a comunicação e os seus componentes, que são fundamentais porque existem documentos escritos e existe uma série de aspectos da fala formal dentro do espaço de trabalho que os alunos precisam aprender. E vamos trabalhar o princípio do planejamento como um todo, que encaixa em todos os aspectos da nossa vida. Então, planejamento, como exemplo aí, os projetos sociais, o projeto de vida, planejamento pessoal e financeiro, são alguns exemplos que a gente vai estar trabalhando com relação a esse fator. Como segundo ponto da nossa orientação de hoje, queria destacar alguns aspectos da metodologia do planejamento. Quando nós vamos realizar planejamentos, a gente tem que considerar esses 4 aspectos principais, como são os objetivos daquilo que a gente está ensinando, né? Para que ensinar, os conteúdos, que é o conteúdo é o que aprender, né? O método, como desenvolver o processo de aprendizagem, o recurso com o que a gente vai ensinar. Então é fundamental, dentro da disciplina PTPS, que a gente perceba que o método desses 4 fatores aí, o método é o mais importante. Por quê? Porque ele tem sido trabalhado no formato de conteudismo. O método conteudista, de apenas chegar e realizar a comunicação do conteúdo, não é uma proposta adequada para essa disciplina de PTPS. A gente precisa da interação com o aluno, a gente precisa da metodologia mais sensível de humanização, onde você interage diariamente com os alunos e tem um retorno deles, principalmente através, por exemplo, da técnica de chuva de ideias ou brainstorming, como é chamado normalmente. Essa metodologia do brainstorming ou chuva de ideias, tempestade de ideias, ela é fundamental para que a gente possa ouvir o aluno, compreender o contexto que aquele conhecimento existe dentro da vida dele. O objetivo desse curso PTPS também é a inserção no mercado de trabalho através do computador. A inclusão digital, a inclusão virtual é fundamental dentro do mercado de trabalho. Então, algumas aulas, e depois a Valdênia, que é a tutora de informática, na apresentação dela, ela vai falar um pouco sobre esse momento em que a informática faz essa interdisciplinaridade com o PTPS, e vocês vão receber as aulas
o material todo pronto, o material complementar, como está escrito aí. Na sequência, a gente vê um pouco de destaque relacionado ao conteúdo dessa unidade 1, que o principal de todas aquelas aulas que a gente viu ali na matriz é destacar a diferença entre o mercado de trabalho e o mundo do trabalho. Dificilmente o aluno ele percebe isso, né? Ele não vê que existe uma diferença importante. Então a gente vai precisar destacar que o mercado de trabalho ele tem algumas características bem diferenciadas do mundo do trabalho. E aí é onde a gente faz também a diferença entre trabalho e emprego, né? Porque o emprego ele está relacionado a um desses aspectos e o trabalho é um princípio universal que se encaixa em todos os aspectos. Na sequência, a gente vê que o mundo do trabalho possui diversidade de possibilidades, porque todas as formas informais, né, toda a informalidade dentro do trabalho faz parte do mundo do trabalho como um todo. A gente vai ver também a diferença entre o profissional autônomo e o liberal, que existe um fator aí fundamental que vocês vão trabalhar com eles para destacar essa diferença. Nós vamos ver o empreendedorismo, né, que é uma das ferramentas importantes que o aluno precisa se preparar para melhorar o seu potencial frente ao mundo do trabalho, e a possibilidade do trabalho voluntário, que são os projetos sociais, que também a gente vai estar trabalhando dentro dessa disciplina. Também fazendo essa diferença ainda, o mercado de trabalho aparece com a questão da empregabilidade, e aí é onde aparece a diferença entre trabalho e emprego, o fato de que o emprego é um trabalho formal, que tem as regras da CLT. O mercado de trabalho ele já exige qualificação, ele já exige experiência. Existe dentro do mercado a questão dos concursos, a questão da terceirização e da carreira acadêmica. Esses são pontos que a gente vai estar trabalhando dentro do mercado de trabalho. Na sequência, eu faço um destaque para o quinto ponto, que é o sistema de avaliação da disciplina. Então, vocês vão ver que nas 4 unidades, nós vamos ter 3 avaliações. Então, são 3 avaliações por unidade, sendo 4 unidades total da disciplina. Sempre vai ter uma avaliação chamada NA, nota de atividades, onde a avaliação em si ela vale de 0 a 5 pontos, e os outros 0 a 5 pontos vocês vão dar para o aluno de acordo com a participação, de acordo com a responsabilidade, o envolvimento, a frequência que ele tem. Aí já é uma avaliação que o professor vai fazer do aluno dentro daquilo que ele observa no dia a dia com o aluno em sala de aula. Nós temos também a AP1, que é a avaliação prática 1, que vale de 0 a 10, e a AP2, a avaliação prática 2, que vale também de 0 a 10. Essas avaliações elas já têm os instrumentais prontos. Vai estar lá no Drive só para vocês baixarem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que vai apresentar isso para vocês. A média por unidade é 6 dentro dessa disciplina. E caso o aluno não consiga atingir a média, a gente propõe a recuperação, que também vale 6 e que também já tem o seu instrumental pronto para vocês baixarem e aplicarem aos alunos em sala de aula. Na sequência, e sendo o último ponto que a gente vai ver aqui nessa orientação, são os materiais disponibilizados para que vocês possam estar trabalhando melhor dentro dessa disciplina. Então vocês vão entrar lá no link do Google, lá no Drive, e vocês vão encontrar uma pasta que tem essa apresentação aí, essa aparência. Dentro dessa pasta tem uma pasta onde está a apostila da EJA, de PTPS. Na outra pasta estão os instrumentais de avaliação, que vocês já vão encontrar prontos para aplicar as 3 avaliações e a recuperação também. E na outra pasta tem os planos de aula de sugestão já prontos das 16 primeiras aulas da unidade 1. Também ali vocês encontram um documento que é a ementa da disciplina, que explica uma orientação básica sobre a disciplina. E também encontram o arquivo onde tem a matriz da unidade 1, que eu já mostrei para vocês aqui no slide.
Na sequência, eu abri a pasta da apostila e aí a gente encontra lá dentro o arquivo PDF da apostila, onde tem as 430 páginas de material, de conteúdo que vocês vão encontrar para realizar as aulas de PTPS e Informática Básica dentro dessa disciplina. Também abri a pasta dos planos de aula e eu encontro lá dentro então um arquivo PDF que tem os 16 planos prontos como orientação. Na sequência do slide eu mostro o plano aberto para vocês verem o modelo do plano aberto. E aí a gente vê, por exemplo, a aula 1, que é o Aprender a Empreender, eu tenho ali orientando quais são os objetivos da aula, os resultados esperados, a metodologia, que é orientando um passo a passo do que eu posso fazer nos momentos da aula, com o tempo de execução correspondente na lateral direita, que ali eu tenho 30 minutos na primeira atividade do dia. Na segunda atividade eu estou dedicando 40 minutos para trabalhar o conteúdo. E no terceiro momento da aula eu estou dedicando mais 30 minutos, totalizando 100 minutos, que corresponde a 2 horas aula. E ali embaixo os materiais necessários para aplicar. Na sequência eu tenho a aula 2 ali na imagem, mas só para mostrar que continua a sequência dos planos, aula por aula. E mais um slide que aparece a abertura da pasta ali dos instrumentais de avaliação, onde eu encontro o instrumental da AP1 na sequência, da AP2, o instrumental da recuperação e o instrumental da nota de atividade, já pronto para vocês aplicarem. Então, até aqui são as orientações que a gente tinha para vocês sobre a disciplina de PTPS. É um vídeo rápido para que não se torne cansativo, mas com a proposta de apresentar para vocês o material que está no Drive e explicar basicamente como vocês vão utilizar isso, já que na primeira formação que a gente vai ter logo na sequência, assim que for comunicado para vocês, a gente vai explicar bem detalhadamente, bem aprofundado, cada aspecto desse que aparece aqui no vídeo. Muito obrigado, bom trabalho e até a próxima oportunidade.